ela foi atendida com uma espingarda, arma que eu nunca tive. Eu tinha um rifle de pressão, que é diferente, parecido, mas é esportivo. E aí ela te acusa de tentativa de homicídio, violência doméstica, e você não levou testemunha, tudo, e não adiantou nada. Minhas testemunhas atestaram que eu tinha um rifle de pressão, que eu não batia, tudo isso. Mas parece que nunca foram ouvidas. Mas as testemunhas dela, todas foram ouvidas e estão se comprovando que todas, exceto uma, todas mentiram. Agora, Leda, sobre esses aspectos, que são mais técnicos, meu advogado, Dr. Otacílio Guimarães, pode dar muitos mais detalhes, com mais precisão, etc. Porque, inclusive, nós estamos, neste período, trabalhando na área jurídica. Então, ele está aí, o Otacílio? Eu entendo o que ele está fazendo porque ele me dá umas lições de direito criminal todos os dias. Mas ele está aqui. Você quer conversar com ele? Sim, mas eu não tenho muito tempo para detalhes. Eu quero saber o seguinte: você está tentando, doutora Otacílio, boa noite. O Marco está tentando rever o processo dele, é isso? Na verdade, boa noite, Leda. Boa noite. O que acontece? Nós ajuizamos uma ação de produção de provas na Justiça em Fortaleza para preparar uma revisão criminal. Por quê? Agora? Agora já ajuizamos. E a Justiça está negando a produção de provas. Isso é uma aberração jurídica. Por quê? Que o Marco não falou. A Maria da Penha toma um tiro de calibre 20. Ele toma um tiro do revólver dele. Isso gerou um inquérito. Em dado momento, esse inquérito ganha uma proporção diferente, porque a Polícia Civil, em vez de investigar a tentativa de latrocínio, que você tinha duas vítimas, ele e ela, passa a acusá-lo, mas antes de acusá-lo, um ano depois, dia 26 de junho, ele é sequestrado por policiais da delegacia, onde tinha um promotor de justiça, que era da vara do júri, junto com o delegado. Ele ficou 5 dias preso ilegalmente na delegacia de roubos e furtos, onde ele é detido no dia 26, no dia seguinte, fazem uma busca no apartamento dele, encontram um revólver que foi fabricado quase 2 meses depois do fato. Esse revólver com nota fiscal, com autorização da Justiça de Porte e mais. Tinha também o rifle de pressão estava no apartamento. Esses 2 primeiros dias que ele ficou detido, esse promotor chamado Aldeir estava lá. Esse promotor, que era da vara do júri, 9 dias depois, um novo secretário de Segurança Pública nomeia ele como promotor para acompanhar o caso. Ele é interrogado, o delegado diz, no dia 28, ele é detido no dia 26, no dia 27 vão na casa dele, no dia 28 o delegado diz, ele comparece espontaneamente aqui na delegacia, e até então ele estava como vítima. E ele é interrogado como tentativa de homicídio da esposa dele. E esse depoimento já seria nulo, só por ele estar preso ilegalmente, sem advogado, sem nada. No dia seguinte, pegam os depoimentos das empregadas que foram ouvidas em janeiro de 84, assim como uma em janeiro e outra em fevereiro, e a Maria da Penha foi ouvida apenas em janeiro, até então. Certo? E o que acontece? Meses depois, então, do fato. Olha só, o fato aconteceu dia 29 de maio de 83. Certo? Dia 29 de maio. Ela é ouvida em 84? Só que, olha só, por que você vai ver que tem muita falha? Ela, no dia 6, quando ele vai fazer o exame de corpo de delito, que ele saiu, ficou na casa da mãe da Maria da Penha, no dia 6 ele vai fazer exame de corpo de delito. Nesse exame de corpo de delito,
Ele mostra todas as lesões na mão, tem um laudo que é dado para ele, só que esse laudo não está no processo. Eu tenho um furo para dar para você aqui. E por que não está no processo? Porque o advogado comeu mostra? Que alguém sumiu com o laudo igual a capanga? Se eu te falar, é absurdo o que a defesa fez com ele. Porque, olha só, lembra que em junho de 84, ele ficou 5 dias preso? No dia 28, ele foi ouvido. No dia 29, de manhã, apareceu o advogado que depois atuou no processo até o primeiro julgamento dele, antes do segundo. Esse advogado falou assim para ele: tudo bem? Se apresentou e falou: você está preso aqui, mas você vai ser solto, tá? Amanhã você vai ser solto. E vai embora. Logo que ele vai embora, chamam as duas empregadas e fazem uma cariação, porque ele é uma pessoa literal, é um estrangeiro, e perguntam para ele: ela foi atingida por uma espingarda calibre 20, por quê? Toda a perícia que foi feita logo no dia depois do fato, os peritos estiveram na casa, comprovaram que tiveram escalada pelo muro, que a casa dele é o seguinte: no terreno, se olhando de frente para a casa, da rua, do lado direito tinha um terreno baldio. Os bandidos usaram para escalar, colocaram pedras, escalaram o muro, colocaram ali, porque tinha arame, cerca de arame, colocaram papelões, subiram, inclusive a própria empregada fala isso, que tinha papelões. Um deve ter subido, que dava acesso ao telhado, outros 2 pularam para dentro da casa. Houve prova pericial de que arrombaram o carro, arrombaram a porta da casa de fora para dentro, pegaram o macaco do carro, abriram uma das pérgolas do lado do jardim de inverno que você tinha. O escritório dele ficava do lado esquerdo da casa, na garagem. Você tem a garagem do lado direito, a porta de entrada e o escritório. Tudo isso está periciado. Tinha objetos da casa já dentro do carro, de um dos carros. Arrombaram o cadeado para fugir depois. Tinha vários objetos derrubados dentro da casa. Levaram o dinheiro que ele tinha feito uma palestra que ele ganhou 375 mil em uma semana, numa palestra que ele havia feito. Esse dinheiro estava no escritório, arrombaram a escrivaninha, levaram esse dinheiro. Sim, mas como é que tudo isso vira violência contra a mulher e vira a Lei Maria da Penha? Porque exatamente... Olha só, Nego, a Maria da Penha, no dia 1º de novembro, ele falou que ela entrou com uma ação de separação. Sim. De corpos? De corpos. Sabe aonde ela foi procurar o advogado? Um promotor de justiça chamado Gilberto Dias, que naquela época podia ter um escritório de advocacia, que era da vara do júri, titular da vara do júri de Fortaleza. Ela tinha muita influência em Fortaleza. Eles tinham um padrão bom, a família dela era uma família conhecida. Ela vai procurar um escritório de advocacia que o promotor era o dono do escritório de advocacia. E esse promotor, Gilberto Dias, foi o que fez o primeiro júri contra ele, pediu a prisão dele várias vezes durante o processo e ainda fez o júri colocando a Maria da Penha do lado dele no primeiro julgamento. Esse julgamento foi anulado depois por outro motivo. Mas olha só o absurdo. Um promotor de justiça nunca poderia, nesse caso, sim, mas... já seria absurdo. Mas olha só, no ano seguinte, tinha um outro promotor do júri e ele ficou preso 5 dias. Esses fatos que ele está falando não estão no processo. Só que, recentemente, em 2 ou 3 entrevistas que eu assisti, a dona Maria da Penha confirma que ele estava preso, ficou preso 5 dias. Ou seja, tudo que ele fala nos livros dele, ele escreveu 27 livros contando essas histórias. 27. Tá bom, Leda? E vou dizer, 2 deles presos. Tentaram matá-lo lá dentro para poder pegar esses livros dele. Este é o primeiro. Era um menorzinho. A verdade não contada. No caso, Maria da Penha. E esse é o último que ele escreveu agora. A injustiça, o preço da injustiça. Então, o que acontece, Leda? Enquanto acontece esse tipo de situação, é lógico, ele estava totalmente... E mais, hein? No segundo dia que o promotor estava lá, ele apanha na frente do promotor. E naquela época, o promotor tinha obrigação, eu peguei o estatuto, a lei da época, que regia o Ministério Público do Ceará, que foi de 1982, ou seja, de um ano antes. O Ministério Público, o promotor, vendo que ele estava preso ilegal, tinha a obrigação de impetrar um habeas corpus para ele. Não fez. O advogado que foi lá no dia 29 também não existe nenhuma informação. É uma sucessão de erros, né? Absurdos. E pior, o advogado que atuou para ele, nós suspeitamos e temos já informações que durante a instrução, os vizinhos que mentiram muito no depoimento, quando são ouvidos na primeira fase do processo do júri, o promotor que ouviu esses vizinhos era primo do advogado de defesa. E ninguém fala nada.
ninguém questiona as irregularidades. Olha, foi feita uma cariação entre ele e as empregadas, lá na fase do inquérito, com aquele promotor, já sabendo o que estava acontecendo, certo? Antes de ser nomeado pelo procurador para acompanhar aquele caso, que era o promotor Aldeir. Ó, o que eu estou falando para você, Leda, é tão sério, que eu fiz uma live há um mês atrás com um promotor de justiça de São Paulo, que ele assistiu uma reportagem nossa e viu... Eu li uma matéria sobre isso. Então, eu fiz uma live com um promotor... Mas o que você quer agora? O que você acha que você... Primeira coisa, ele fez uma revisão criminal é um recurso na área criminal que você, mesmo depois de condenado, se provar, tiver elementos que você prove, que provas novas, com uma perícia... Você pode rever essa prova em juízo em primeiro grau primeiro, onde aconteceu o fato, para levar ao contraditório, levar ao Ministério Público. Então, eu sou obrigado, eu tenho indícios hoje comprovados que pode ter havido várias fraudes com relação à perícia, inclusive o laudo de exame de corpo de delito dele. O exame de corpo de delito dele, que ele tem uma cópia, que está desde 1986 no poder dele, que nunca foi usado. Um promotor de justiça assistindo uma live na Jovem Pan ampliou, conseguiu ver as lesões que não estavam no processo digitalizado. E se eu falar para você, Leda, agora esse é um furo. O processo digitalizado, ele teria que ser... Como criou-se a lei por causa da pressão internacional, a Lei de Proteção da Mulher, que é a Lei 11.340, que depois batizaram Maria da Penha, o tribunal mandou preservar a íntegra do processo físico no arquivo. Mas antes mandou digitalizar. Então, o tribunal mandou digitalizar e foi digitalizado a íntegra. Deveria ser a íntegra. Eu pedi acesso ao processo físico porque tem vários documentos que eu percebi que não estavam ali. Digitalizaram mais ou menos, né? Não, digitar mais ou menos, não. O processo ele tem uma ordem cronológica, dia a dia, os procedimentos que são feitos. Se você pegar o processo, acho que nós mandamos para você, e a todos que quiserem, se entrar no meu Instagram, o Tacílio Guimarães, nós disponibilizamos a íntegra do processo. Se você olhar aí, as folhas 825 a 835, elas foram enxertadas, documentos de 2002, quando ele foi preso, foram enxertados no ano de 1991, antes do primeiro julgamento. Ou seja, é uma farsa o que está digitalizado. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!